Salve salve, fãs de teorias de Dragon Ball. Essa é a parte 12 dessa teoria. Bom, vamos começar. Raditz e Reikout começariam o combate. Raditz nesse tempo teria treinado bastante, pois sabia que Vegeta voltaria para lutarem, e seu poder de luta atual seria de 9 milhões na forma base. Raditz se afasta de Reikout e estaria surpreso com o poder de Reikout. O Imperador diria que nenhum macaco Saiyajin é capaz de o vencer, e que seu poder supera por muito os poderes de Frieza, e diz que é o ser mais poderoso do universo. Raditz diria que ele ainda não está lutando a sério, e então ativaria o Kaioken aumentado em 10 vezes, superando por muito os 45 milhões de poder de Reikout. Ele então avança para cima do Imperador, e acerta diversos golpes em Reikout, que Raditz faria Reikout de saco de pancada. Raditz então acerta um chute, mandando Reikout pro alto, e em seguida, Raditz dispara um Saturday Cruz, na direção de Reikout, que Cold seria atingido em cheio, e ficaria com vários ferimentos em seu corpo. Ele fica bem furioso, então aterrissa no solo, e diria que Raditz irá pagar por isso, e novamente ele começa a se transformar. A explosão do ataque de Raditz em Reikout teria atingido a lua artificial de Tarlis, e ela teria explodido, e Tarlis teria voltado à sua forma normal. Tarlis então acorda e ao ver Raditz, ele ficaria com raiva, e diria: "E só agora você decide aparecer, seu verme." Raditz veria Tarlis, e diria que se Tarlis veio atrás de uma revanche, que era melhor Tarlis ir embora, pois a diferença de poderes entre eles era enorme, que Tarlis se sentiria humilhado. Reikout então conclui sua transformação, e diria para Raditz usar seu máximo. Raditz ficaria muito surpreso com o poder de Reikout, e o Imperador avança para cima do Saiyajin, e acerta um soco no estômago de Raditz, que faria o Saiyajin cuspir sangue. Reikout chuta Raditz para longe, e dispara vários raios da morte no Saiyajin, que Raditz seria atingido em cheio, e ficaria com vários ferimentos em seu corpo. Raditz então tira a parte de cima de seu traje, ele chama Reikout de maldito, e então ativa seu Kaioken em 20 vezes, ficando com um poder de 180 milhões. Ele então avança e acerta um soco no rosto de Reikout, fazendo o Imperador cuspir sangue. Raditz acerta uma sequência de golpes extremamente rápidos em Reikout, então ele se afasta, e dispara um Piccolo contra o Imperador, que Reikout seria atingido em cheio, causando uma grande explosão. Raditz então desativa seu Kaioken, e estaria sentindo várias dores em seu corpo. Reikout sairia em meio à fumaça com vários ferimentos em seu corpo. Ele chamaria Raditz de desgraçado, e então avança para cima de Raditz, acertando um chute no rosto do Saiyajin, e então começa a espancar brutalmente o Saiyajin. Piccolo diria que não irá ficar só olhando, e então ele dispara uma Kamikozaku em Reikout, que o Imperador seria atingido em cheio em um de seus ferimentos. Ele sentiria um pouco de dor com aquela técnica, e pergunta se Piccolo quer morrer antes do Raditz. Reikout então larga Raditz no chão, e avança para cima de Piccolo, que ele começa a espancar o Namekusei-jin. Tarlis lança um anel de energia contra Reikout, atingindo as costas dele, e o Imperador ficaria ainda mais furioso. Ele então pega Tarlis pelo pescoço e começa a espancar, que Tarlis apanharia mais que ladrão de celular na favela. Raditz se levanta, e ele então estende suas mãos pro céu, e logo começa a reunir energias. Piccolo veria aquilo, e pergunta a Raditz o que ele está fazendo. Raditz diria que é uma técnica que ele aprendeu com o Sr. Kaiô, e pede para ele e o Tarlis segurarem o Reikout até que ele termine sua técnica, e diria que existe uma chance de conseguirem vencer o Reikout com a sua técnica. Piccolo diria que fará todo o possível. Piccolo então iria em direção a Reikout, e dispara inúmeras bolas de energia em Reikout. Reikout pergunta se Piccolo realmente está querendo ir logo pro inferno, e diria que irá o matar de uma vez. E logo ele começa a disparar vários raios de energia em Piccolo, que o Namekusei-jin seria brutalmente ferido pelos ataques de Reikout, e acabaria caindo no chão à beira da morte. Dendê, que estaria vendo tudo aquilo de dentro da nave do Raditz, estaria horrorizado e tremendo de medo. Raditz diria em seus pensamentos para que Piccolo e Tarlis aguentassem mais um pouco. Ele estaria reunindo energia da Terra, e também de outros planetas ali próximos. Dendê decidiria ajudar. Ele então sairia da nave, e aproveitando que Reikout estava distraído, ele iria até Tarlis, e então usaria sua técnica de cura, para curar os ferimentos de Tarlis, que o Saiyajin seria completamente curado. Ele se levanta e pergunta a Dendê se foi ele quem o curou, e Dendê diria que sim. Tarlis agradece.
Ele então partiria para cima de Reichold, e Dendê se esconde atrás de algumas rochas. Raditz teria observado tudo, e diria em seus pensamentos que Dendê fez um bom trabalho, mas que ele devia ir embora dali. Tarlis dispara uma rajada de energia em Reichold, que o imperador se vira, e nota que Tarlis estava de pé e tinha se curado. Ele então se pergunta como que Tarlis se curou, se agora há pouco ele tinha o deixado quase morto. Reichold nota Raditz com suas mãos estendidas pro céu, se pergunta o que ele está fazendo. Tarlis diria para Reichold para eles continuarem sua luta, mas Reichold usaria sua telecinese para empurrar Tarlis para longe, e então ele iria voando em direção a Raditz. Que o Saiyajin estaria assustado e diria: essa não. Acho que ele percebeu, e o pior é que a Genkidama ainda não está pronta. Piccolo diria para Raditz lançar o ataque de uma vez no Reichold, que contiveria aquela enorme esfera de energia. Ele ficaria assustado, e pergunta quando que Raditz reuniu toda aquela energia, e Raditz sem escolha, joga sua Genkidama em Reichold, que o pai de Frieza tentaria segurar, mas acabaria sendo engolido, e depois arrastado pela Genkidama, e logo uma grande explosão acontece. Dendê sairia das pedras e iria curar Piccolo. Tarlis voltaria pro campo de combate, e pergunta onde está Reichold. Raditz aterriza perto deles, e diria que lançou sua Genkidama em Reichold, e diria: tomara que a energia que juntei tenha sido suficiente para matar aquele infeliz. Piccolo seria completamente curado por Dendê, e ele agradece ao jovem Namekusei-jin. Piccolo então pergunta a Raditz o motivo dele ter trazido Dendê, e Raditz explica que Kami-sama falou que precisa de um substituto para o cargo, e que mandou ele ir até o planeta Namekusei atrás de um substituto. Que Piccolo ficaria um pouco surpreso, e diria que agora entende o que Kami-sama estava escondendo. Os quatro então escutam uma voz dizendo: esse último ataque realmente foi impressionante, mais um pouco e eu estaria morto. Todos veriam que Reichold ainda estava vivo, mas estaria bem ferido. Reichold veria Dendê, e diria: então foi você quem curou os ferimentos deles. Saiba que você será o primeiro a morrer. Raditz manda Dendê sair dali, mas Reichold usaria sua telecinese para levantar o corpo de Dendê, e então explode como fogos artificiais, e diria que sem habilidades de cura dessa vez. Raditz ficaria furioso, e diria que Reichold irá pagar. Reichold tenta acertar um raio da morte em Raditz, mas Piccolo empurra Raditz, e acabaria sendo perfurado pelo raio da morte, e cairia no chão à beira da morte. Raditz gritaria o nome de Piccolo. Tarlis estaria traumatizado, e diria que esse seria o fim deles. E Reichold diria que o Namekusei-jin realmente estava com pressa de morrer, e fala que o próximo será o Saiyajin bronzeado. Raditz, ao presenciar a morte de Dendê, se sentiria culpado pela morte do jovem Namekusei-jin, pois foi ele quem o tirou de sua casa para ser morto em um planeta que mal conhecia. Raditz entra em fúria e começa a liberar seu Ki. Tarlis e Reichold ficariam surpresos com a cena, e Raditz libera todo o seu Ki em fúria, e acaba despertando o Super Saiyajin. Raditz diria que Reichold irá pagar por todas as mortes que ele causou. Reichold diria: essa deve ser a tal transformação de Super Saiyajin que Vegeta despertou contra o Frieza. Saiba, Saiyajin, que meus poderes são superiores aos de Frieza. Eu não serei derrotado por você, só porque ficou loiro. Raditz diria: tá, em primeiro lugar, vá se ferrar, seu desgraçado. Raditz e Reichold se colocam em posição de luta, e partem pra cima um do outro, dando início ao combate. Esse é o final de mais um vídeo. Será que apenas Raditz conseguirá derrotar o Reichold? Somente na próxima parte. Obrigado por assistirem até aqui. Deixem seu like, e se inscrevam no canal. Até a próxima.